Então, irmão, vamos dar continuidade naquilo que a gente já iniciou. Se você estiver nos acompanhando, se lembra que nós já consideramos aqui algumas coisas para ter uma melhor compreensão das Escrituras. E aqui, nós consideramos que nós precisamos ter o hábito de ler a Bíblia para que possamos estar mais familiarizados. E junto com essa leitura, nós precisamos orar. Orar antes, durante e depois. Nós também ouvimos que há diferentes leituras que podemos fazer na Bíblia. E a primeira delas é uma leitura que aqui eu enumerei como leitura bíblica, uma leitura mais superficial, uma leitura que você lê quantidades maiores, mas que não tem tanta preocupação em fazer anotações. E a segunda é a leitura devocional. Você lê apenas alguns versículos e então você medita sobre aquilo que você leu. E além dessas duas, nós temos o estudo bíblico, onde nós aplicamos uma leitura de observação. Essa sim requer uma leitura atenciosa. E também precisamos estar com o caderno e a caneta para fazer anotações. Porque, como eu disse, é uma leitura de observação que vamos fazer. E avançando um pouco mais, nós chegamos aqui então na escolha do texto. Eu quero sugerir para você que você comece a estudar a Bíblia por parágrafo. E como nós vamos identificar parágrafo nas nossas Bíblias? Você vai observar quando um versículo começa com a letra em negrito. Quando um versículo está se iniciando com uma letra em negrito, o tradutor está indicando que ali se inicia um parágrafo. E então ele vai terminar quando se inicia outro versículo com uma letra em negrito. E por que é importante você estudar por parágrafo? Porque uma unidade de compreensão, um ensino, geralmente ele é dado através de um parágrafo. Então, um parágrafo ele vai falar de um assunto, quando vai para outro parágrafo, ele vai falar de outro assunto, ou ele vai continuar aprofundando o assunto anterior. Veja aqui em Mateus capítulo 18, um exemplo de um parágrafo. Aqui se inicia um parágrafo que é marcado pela letra em negrito. E só vai iniciar outro parágrafo no versículo 1 do capítulo, que aqui não vai aparecer, mas se você abrir sua Bíblia, você vai anotar isso. Você vai ver que no versículo 1 do capítulo 19, no versículo 1 do capítulo 19, vai aparecer uma letra, ali vai se iniciar com uma letra em negrito, uma letra mais escura que as demais, como você pode ver aqui. A letra P aqui, ela está mais escura, está em negrito. Então você vai ver que do versículo 23, está aqui, este parágrafo ele vai até o versículo 35, que é o último versículo do capítulo 18. E então nós vamos encontrar uma letra em negrito no versículo 1 do capítulo 19. Então, do versículo 23 até o versículo 35, formam um parágrafo. Todos esses versículos fazem parte de um parágrafo. Então você entendeu, né? Onde o parágrafo começa e onde ele termina. Outra coisa que aqui você precisa considerar é, você vai ler o parágrafo e procurar entender o que o parágrafo está narrando, se for uma narrativa. Ele está narrando uma cura, um milagre que Jesus fez, ou é um acontecimento? Ou esse parágrafo é uma parábola? No nosso caso, aqui em Mateus capítulo 18, é uma parábola.
Eu creio que deu para você perceber. Está claro para você que aqui é uma parábola. Na sua Bíblia, aqui não está aparecendo, mas na sua Bíblia vai aparecer no título aqui que Jesus está contando uma parábola. Outra coisa que é importante você observar também é se existe palavras que indicam que aquele parágrafo, no caso, o parágrafo que você escolher para estudar, se existe alguma palavra que indique que o parágrafo ele está ligado a outro parágrafo anterior. Por exemplo, palavras por isso, portanto, são palavras de ligações. Então, assim, é importante você notar que nem nesse exemplo aqui, que nós estamos vendo. No versículo 23, que se inicia o parágrafo, já inicia com a palavra por isso, que é uma palavra de ligação. Então, se você estiver diante de um parágrafo que começa com a palavra portanto ou por isso, não esqueça de olhar o contexto. O contexto é o texto que está em volta, ou seja, aquilo que vem antes e o que vem depois. Isso vai dar uma clareza. Se ele está dizendo, portanto, ou melhor, se ele está iniciando, no caso o parágrafo está iniciando, portanto ou por isso, ele está usando o raciocínio daquilo que ele vem dizendo anterior. Um exemplo é aqui em Mateus capítulo 18, versículo 23, que se inicia com a palavra por isso. Logo, se você está diante de um parágrafo que se inicia com esta palavra, você deve considerar o que é dito nos versículos anteriores. Nesse caso, no versículo 21 e 22. Pedro ele se aproxima e está perguntando. E então o parágrafo começa, por isso. Então o assunto que estava tratando nos versículos anterior, que era o perdão, Jesus então vai contar uma parábola. E esta parábola liga com a preocupação que Pedro está apresentando. E a preocupação é, até quando devo perdoar? Então Jesus conta uma parábola. E os versículos 21 e 22 são muito importantes, que é o contexto. Espero que tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, você possa estar curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.